E o Corinthians entrou em campo também junto com o Vasco, né? Corinthians e Vasco empataram em Itaquera 0-0 na primeira final da Copa do Brasil. E agora aqui no TMC 360, o Maércio Ramos, o Morcegão, vai contar pra gente o que aconteceu e o que vai acontecer ainda em relação à Copa do Brasil. Fala, Morcegão! Excelente manhã de quinta-feira para você que está ligado aqui no TMC 360 e o Campeonato Brasileiro chegou ao final, Libertadores ao final, Sul-Americana, até o Mundial chegou ao final, com o Flamengo ficando com o vice-campeonato. Ontem, lá no Catar, o Flamengo empatou com o PSG na partida final do Intercontinental, como é chamado o atual Mundial, 1-1, e depois foi para pênaltis. E nos pênaltis, um vexame carioca, 4 cobranças com 4 defesas da equipe do PSG. Algo impressionante. Flamengo, então, não conquista o Mundial e esse título fica com o PSG, que encerra o ano de 2025 com muita alegria para o torcedor francês. No futebol brasileiro, no próximo domingo, aí sim, o encerramento do calendário do futebol, com a partida que será disputada no Maracanã. Às 18 horas, entre Vasco da Gama e Corinthians. Ontem, na Neoquímica Arena, para mais de 47 mil torcedores. O recorde não foi batido, mas mais de 47 mil torcedores. A maioria corintiana, mais de 45 mil. E depois, perto de 2, 3 mil vascaínos. E essa gente toda viu o empate 0-0. Muito comemorado pela gente vascaína, pelos jogadores, pela torcida, mas o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva após-jogo, bastante comedido, dizendo que não tem nada a ser comemorado e não tem mesmo, porque tem mais 90 minutos e acréscimos e quiçá pênaltis na partida do próximo final de semana. Já do lado corintiano, a torcida do Corinthians mais cobrou do que apoiou, principalmente pelo futebol jogado, já que o Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, não fez nenhuma grande defesa. Empate de 0-0. Entende o Vasco da Gama que foi melhor porque disputará em casa no próximo domingo no Maracanã para mais de 60 mil torcedores. Aí sim, o encerramento do calendário do futebol brasileiro, que ontem teve também Thiago Silva, jogador do Fluminense, monstro como é chamado, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, se despedindo do futebol brasileiro, voltando, ou pelo menos tendo vontade de voltar ao futebol europeu, coisa que deve acontecer. Ele que ainda tem esperança de jogar mais uma Copa do Mundo, mas aí vai depender muito do técnico Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Então, Thiago Silva pediu rescisão de contrato, o apelo do jogador, o pedido do jogador foi atendido, ele não é mais jogador do clube carioca. E por falar em futebol carioca, em clube carioca, o Botafogo do técnico David Ancelotti, esse, quando eu disse que é o técnico do Botafogo, agora ex-técnico, porque se o Thiago Silva pediu rescisão de contrato, no Botafogo houve a dispensa do treinador, que é filho do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Estará na Copa do Mundo, acompanhando o pai, fazendo parte da comissão técnica da seleção brasileira, mas não será mais técnico do Botafogo. E outras equipes do futebol brasileiro também se movimentarão na contratação de jogadores, porque começará a temporada já no início de janeiro, em função de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores da América, muitas competições. É isso, minha gente. Um grande abraço para todo mundo, um excelente dia, até uma próxima aqui na TMC. Quem escuta sabe. 7h59.